Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nos ensinando, nos dando sabedoria, meu Pai, nos dando entendimento e discernimento da Tua palavra e da Sua vontade. Que o Senhor venha nos fortalecer, venha aumentar a nossa fé. Deus, que o Senhor abra a nossa mente, meu Pai, para que a gente possa entender a Sua palavra. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, para que a gente esteja sempre nos Teus caminhos, para que a gente tenha fome e sede de Ti, Senhor, para que a gente busque, meu Pai, Te conhecer, busque, Deus, conhecer a Tua palavra, andar nos Teus caminhos, que o Senhor venha, em nome de Jesus, repreender todo o mal das nossas vidas, todo levante, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos conduzindo, Deus, nos dando sabedoria, meu Pai, e que em nome de Jesus o Senhor repreenda tudo aquilo que vem nos afastar de Ti, tirar a nossa atenção, meu Pai, que o Senhor venha renovar a nossa mente, Senhor, através da Tua palavra, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar uma nova revista e o título dela é Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã e feliz com os ensinos de Salmo. Então, durante as próximas aulas, nós vamos aprender sobre o livro de Salmos, que com certeza os irmãos já conhecem vários salmos, talvez já tenha lido o livro todo e sabe como é precioso os ensinamentos que tem naquele livro, né? Como o Senhor fala conosco. E Salmos, ele é um livro poético, né? São poesias e através dessas poesias o Senhor ele nos ensina, o Senhor ele nos exorta, o Senhor ele nos consola, o Senhor ele nos anima. A gente tem profecias também messiânicas, várias coisas que já se cumpriram e é um livro que tem muitos ensinamentos, então não vai dar pra gente estudar ele todo durante esse trimestre, mas nós vamos aprender com certeza muitos ensinamentos importantes. E a primeira lição de hoje, o título dela é O Livro de Salmos. Nós vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49, que diz assim: E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, essa passagem que nós lemos, que está nos evangelhos, é o próprio Jesus Cristo falando. E aí, às vezes os irmãos podem pensar, mas a gente vai estudar o livro de Salmos e ao invés de a gente começar lendo Salmos, a gente está lendo o livro de Lucas. Por quê? Porque o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento é o livro de Salmos. Então, também é o livro que Jesus mais citou do Antigo Testamento, é o livro de Salmos. Por quê? Porque, como eu disse, tem muitas coisas importantes no livro de Salmo, muitas profecias, muitos ensinamentos. E nesse trimestre nós vamos aprender demais, né, estudando o livro de Salmos. E aí eu vou dar algumas informações gerais sobre o livro de Salmos. Primeiro, o livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. Também tem o maior capítulo que está na Bíblia, que é o capítulo 119, e o menor capítulo que está na Bíblia, que é o capítulo 117 do livro de Salmos. E ele tem 150 salmos. A gente costuma falar muito, né, dos salmos de Davi. Ele foi realmente o maior autor de salmos, mas ele não foi o único. Ele não escreveu todos os 150 salmos. Então nós temos salmos que foram escritos por Moisés, foram escritos pelos filhos de Corá, pelos filhos de Asaf, por Etã,
por Emã. E aí, eu sempre, quando leio, né, o livro de Salmos, lá no início do capítulo, tem falando quem é o autor. E também tem alguns autores anônimos, que não sabem quem é. E aí lá fala, Salmo de Davi, Salmo de Salomão, Salmo dos filhos de Asaf, Salmo dos filhos de Corá. E quem foram essas pessoas? Asaf, Corá, Etã, Emã. Então, Asaf, Etã e Emã, eles são levitas, eles foram levitas e músicos da época de Davi. Asaf, ele era o líder dos levitas e também o líder do louvor de Davi. Amém? E a família de Asaf foi a principal família responsável pela música na época de Davi. Os filhos de Corá, eles também eram levitas, eles eram auxiliares dos sacerdotes e eles também eram ministros de louvor, mas eles não eram os líderes, eles ministravam o louvor, mas sem exercer liderança. Então, esses autores, né, que são os que têm mais salmos, eles são da época de Davi, são levitas e eram ministros de louvor, participavam do louvor de alguma forma naquela época. Mas não fala quem foi exatamente quem escreveu, né? Só fala filho de Asaf, filho de Corá. E outra coisa interessante sobre o livro de Salmos, ele é o livro que demorou mais a ser escrito. O livro de Salmos, ele demorou um período de 1000 anos a ser escrito. Então, desde o primeiro salmo que foi escrito até o último salmo que foi escrito, que está no livro, foi um período de 1000 anos. E como eu disse, tem Moisés, tem Salomão, tem Davi, tem esses ministros de louvor, esses levitas. Então, foi um período longo, ele foi sendo escrito ao longo da história de Israel. Amém? E na lição de hoje, nós vamos abordar o livro de Salmos no tempo de Jesus e da igreja do primeiro século, bem como seu título, a sua autoria, a sua data, né, e todas essas coisas. O primeiro item, o primeiro tópico fala assim, um livro que fala ao coração, o livro de Salmos e Jesus. Então, Salmos, como escritura que fala da vida, morte e ressurreição de Jesus, não por acaso ele tinha um lugar especial no ministério de Jesus, na vida do próprio Jesus. Como eu já disse, ele é o livro mais citado por Jesus, né? O livro do Antigo Testamento mais citado por Jesus, assim como o livro de Isaías também, ele citou muitas vezes, mas Salmos aparece mais vezes. E também é o que foi escrito por um longo período da história. O próximo subitem diz o livro de Salmos e a igreja. Então, esse livro, ele sempre auxiliou a vida devocional da igreja de Cristo. A gente encontra isso quando o próprio apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo. Então, ele está querendo dizer que cada um tinha um dom, tinha alguma coisa, e ele inclui salmo. Por quê? Porque o salmo fazia parte da igreja, fazia parte da liturgia da igreja, né? E ele também diz assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 19. Então, os primeiros cristãos, eles não só liam os salmos, eles oravam, eles cantavam, eles viviam, eles sentiam verdadeiramente os salmos. Não era um exercício de repetição, mas de devoção, de adoração, né? Eles liam prestando atenção, compreendendo, sentindo cada palavra, né, que estava escrita ali. E como eu disse, muitas vezes eles oravam os salmos, né, nas suas próprias canções. E nós podemos também orar os salmos. Então é um livro que realmente a gente pode usar muito nos nossos dias atuais. Nas nossas orações, né, no nosso devocional, nós podemos fazer como a primeira igreja, né, como a igreja primitiva, orar os salmos. Amém? O próximo subitem diz assim, o título do livro. Então, o título do livro de Salmos, ele dá uma ideia de devoção a Deus. Por isso, os hebreus, eles denominavam de Telhim, como o sentido de louvores. Então, para os hebraicos, o livro de Salmos
se chama Terlim, que quer dizer o livro de louvores, né? Quer dizer louvores. O título, tal como conhecemos hoje, ele deriva da palavra latina psalmos e da grega psalmos. Ambos traduzem a ideia de um toque de um instrumento musical. Então, o livro de Salmos, ele está muito relacionado a louvor, a música, a adoração, porque quando eles foram escritos, eles eram cantados. Na época de Davi, muitos deles foram cantados também. Na época de Jesus também eles cantavam os salmos. E hoje é que a gente não tem muito mais esse hábito. Nós sabemos que algum desses salmos, eles têm em forma de música também, e nós podemos cantar, mas não são todos. Mas o que nós podemos fazer é orar os salmos, amém? Então, na verdade, o livro de Salmos, eles são 150 poesias que edificam a vida espiritual do povo de Deus. Os judeus, eles foram muito tocados, né, por essa coletânea, e os salmos também, eles são denominados de saltério. Então, às vezes, quando aparecer em algum lugar, vocês estiverem lendo e falar saltério, saibam que está se referindo ao livro de Salmos. E os primeiros cristãos, eles tiveram seus corações aquecidos por essas belas poesias, e ainda hoje nós podemos ser edificados por essas poesias inspiradas pelo Espírito Santo de Deus que estão no livro de Salmos, amém? O próximo subitem diz assim: autoria e data. Então, como eu já disse, o livro de Salmos ele não foi escrito apenas por um autor, não foi apenas Davi, que é o mais conhecido que escreveu o livro de Salmos. Teve Moisés, Salomão, o próprio Davi, os filhos de Asaf, os filhos de Corá, Etan, Emã. Então foram várias pessoas que escreveram o livro de Salmos. Além disso, tem alguns autores que são desconhecidos, então a gente não sabe quem foi que escreveu. E com relação ao tempo, cada poesia foi escrita numa data, foi escrita numa época. Então abrange um período de tempo de cerca de 1000 anos. Então é um período muito longo e muito grande de tempo. É por isso que fala assim de tantas coisas, né, de tantas histórias. Amém? O próximo tópico fala assim: composição e propósito de Salmos. Então, a divisão do livro de Salmos, né, é uma coletânea, como eu já disse, de 150 poesias. E como um livro poético, ele está na mesma categoria de Jó, Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Então, são livros poéticos, né, todos esses livros que eu citei. Mas essas 150 poesias do livro de Salmos, ele ainda tem uma outra subdivisão. Ele é composto de 5 livros. E o primeiro livro, ele é formado pelos Salmos 1 ao 41. E essa coleção é de autoria de Davi. E o Salmo 1 é uma introdução à primeira coleção do livro, em que é descrita uma promessa para aqueles que se entregam à palavra de Deus e um alerta para quem escolhe o conselho, o caminho dos ímpios. O livro 2 é formado pelos Salmos 42 a 72. E esse livro, ele é de autoria variada, foram várias pessoas que escreveram. E essa coletânea, ela traz orações pessoais e ações de graça. O livro 3, que é o terceiro livro, ele abrange os capítulos 73 a 89. A maioria desses salmos foi escrito por Asaf, né, ou pelos filhos de Asaf. E é uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. O livro 4 é uma coleção dos Salmos 90 a 106, e esse livro fala sobre a fidelidade de Deus com o povo de Israel. Amém? O livro 5, finalmente, né, que é o último livro, ele compreende os Salmos 107 a 150, e é uma coleção de livros que traz meditação na palavra de Deus como referencial. Então, nele se destaca o maior salmo de todo o livro de Salmos, que é o Salmo 119, e na verdade também é o maior capítulo de toda a Bíblia. O próximo subitem diz assim: classificação literária dos Salmos.
Então, os Salmos, eles são um livro para ser cantado. Como eu disse, é uma poesia. Então, é por isso que muitas pessoas dizem que são 150 composições e não 150 capítulos. Então, são poemas e é um livro classificado literariamente como poético. Os estudiosos, eles costumam classificar o livro de Salmos em categorias básicas, tais como salmos de lamentação, salmos de sabedoria, salmos régios, salmos de louvor, salmos de ação de graças e salmos proféticos e salmos penitenciais. E essas categorias, elas nos ajudam a compreender melhor o livro de Salmos. Então, quando a gente estuda, eu achei interessante porque a gente percebe que ele está dividido, né? Os salmos, eles estão agrupados praticamente por assuntos e fica mais fácil da gente entender a gente conhecendo, né, essas classificações, essas denominações, e até para quando a gente for querer procurar algum salmo, né, especificamente sobre um tema, sobre um assunto, a gente sabendo sobre como cada categoria, né, como cada livro está classificado, né, qual é o assunto, qual é o tema, fica mais fácil para a gente. E o próximo tópico fala assim, o propósito do livro de Salmos. Então, ele é um livro em que tem vários temas interdependentes que, apesar de serem poesias, a gente vai ver no livro de Salmos doutrina, a gente vai ver ações de graça, a gente vai ver adoração, a gente vai ver louvor, a gente vai ver profecias, tudo isso dentro do livro de Salmos. E nós podemos dizer que o maior propósito do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana. Então, a gente vê pessoas confessando o pecado, clamando por auxílio divino, reconhecendo a grandeza de Deus. Então, é a alma do homem se dirigindo à presença de Deus. Eu posso dizer até que é um livro assim, mais emocional, né? Um livro que fala com sentimento, né? Com a nossa alma, com o nosso coração. Então, cumpre uma nobre missão de aproximar a gente, né, nós, com o nosso Pai, que é Deus. Amém? E o próximo tópico, ele diz assim, principais temas de Salmo. Deus criador e sustentador. Então, uma das imagens mais poderosas do livro de Salmos é a apresentação de Deus como o criador do universo, como o que sustenta todas as coisas, como um Deus forte, um Deus todo-poderoso. Lá em Salmos 24, versículo 2 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então, aqui, Deus ele é apresentado como um ser distinto da criação, porque ele não faz parte da criação, ele é o Criador. E ao mesmo tempo fala também que ele é aquele que sustenta, né? Aquele que cuida, mas também é um Deus que se relaciona pessoalmente com as suas criaturas. Então é uma mensagem poderosa, é uma mensagem consoladora do livro de Salmos para nós, né? Então nós entendemos que nós não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor nos criou, o Senhor nos fez, mas Ele não nos abandonou, né? Ele está conosco, sustentando e cuidando de todas as coisas. O outro subitem diz assim, a realeza do Messias. Então, muitos salmos enfatizam o rei de Israel, isto é, a entronização, a justiça, a retidão e reinado perene. É verdade que esses salmos, eles estavam se referindo em algumas ocasiões a Davi e seus sucessores, mas algumas declarações a respeito do rei de Israel, elas não se cumpriram, mas elas foram reveladas ao longo do ministério do Senhor Jesus. Então, quem escreveu originalmente, talvez acreditasse que estivesse falando do rei de Israel, como Davi ou outro rei qualquer que existiu, mas na verdade estava profetizando sobre Jesus Cristo, né? Sobre o Messias. Tanto é que, como eu disse, o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Por quê?
porque mostra o cumprimento de várias coisas que estavam descritas, né, que haviam sido faladas no livro de Salmos. Amém? O outro subitem diz assim: a vida de devoção a Deus. Então, diversos aspectos da vida espiritual a partir de vários temas devocionais, como louvor a Deus, agradecimento, celebrar, clamar, confessar o pecado, confiar, esperar, enfim, muitos aspectos da vida espiritual foram apresentados no saltério e produzem um conjunto de prática emocional. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos o hábito de abrir o culto com a leitura de uns salmos. Então, o Senhor, ele sempre fala conosco através do livro de Salmos no início do nosso culto. E o livro de Salmos, ele nos ajuda a orar melhor, a louvar ao Senhor de maneira mais piedosa, a cultuá-lo em espírito e em verdade. Então, o livro de Salmos é um livro que nos ajuda na nossa devoção a Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. É importante a gente ler, a gente aprender. É por isso que tem tantos salmos, né, que nós conhecemos até de cor, porque realmente fala ao nosso coração e também porque nos aproxima mais de Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nessa lição, estudamos o conceito, a estrutura, o propósito e alguns temas que perpassam o livro de Salmos. Vimos que esse livro era usado por Jesus e a igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar a nossa vida devocional diante de Deus. Assim, o nosso objetivo é que ao longo das 13 lições possamos orar melhor, adorar de maneira mais piedosa e servir ao Senhor de forma mais amorosa. Amém? Então, ao longo desse trimestre, quando nós vamos estudar sobre Salmos, que a gente possa fazer também com que Salmos ele faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia e da nossa devoção diária ao Senhor. Não custa nada para nós ler por dia um salmo. Então, quando a gente lê um salmo por dia ou a gente ora um salmo por dia, a gente está se aproximando mais do Senhor. Nós estamos aprendendo mais de Deus, nós estamos aprendendo mais sobre como orar, como agradar a Deus. Então, esse trimestre, com certeza, vai ser um trimestre de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, e onde nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.